O caminho do sucesso. Você deve estar imaginando, o que é sucesso? Eu que lhe pergunto, o que é sucesso para você? Sucesso pode ser fama, pode ser dinheiro, pode ser poder. Para você, o que é sucesso? Para nós simplificarmos aqui, eu vou ter uma definição de trabalho. Nós vamos trabalhar com a seguinte definição. Sucesso é conseguir o que você quer, o que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar aquilo que a vida lhe deu. Agora, que você está satisfeito, nós estamos aqui para evoluir, não é verdade? Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, dizia que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos, sim, seres espirituais tendo uma experiência humana. Ou seja, estamos aqui para evoluir. Eu acredito que depois que nós morrermos, depois que nós transcendermos, depois que nós mudarmos o nosso endereço cósmico, quando nós chegarmos lá do outro lado, eles vão nos fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que você aprendeu lá? Porque isso aqui é uma escola. Parou de aprender, está na hora de morrer. Segundo, eles vão nos perguntar como que a nossa passagem pelo planeta Terra fez do planeta um lugar melhor para aqueles que virão depois. E terceira e mais importante pergunta: você contribuiu mais do que você custou ou você custou mais do que você contribuiu? Eu recomendo para as pessoas, quando colocam a cabeça no travesseiro à noite, fazer a seguinte pergunta: hoje eu contribuí mais ou custei mais para o universo? Se você estiver contribuindo mais do que custando, você é uma pessoa sucedida. Se você estiver custando mais do que contribuindo, você é uma pessoa fracassada. Não interessa a sua conta bancária, não interessa o que você esteja fazendo. Eu quero garantir para você que sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser mais bem-sucedido na vida. Do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, o bolo do sucesso tem basicamente 6 ingredientes. E eu vou compartilhar com você aqui como colocar na sua estrutura psicológica esses 6 ingredientes. Guardando o que está aqui e colocando em prática. Então vamos começar? Muito bem. Pesquisas feitas nos Estados Unidos por um indivíduo chamado Napoleon Hill mostrou que as pessoas bem-sucedidas, elas têm 6 características importantes. Vamos começar pela primeira. As pessoas bem-sucedidas têm uma boa autoestima. Sabe o que quer dizer isso? Como que você se sente com relação a você. E uma boa autoimagem. Como que você se vê quando você se olha no espelho. Eu não estou falando só fisicamente, não. Eu estou falando fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Um conjunto de coisas. A boa notícia que eu tenho para você é que nós não somos feitos de cimento, nem de aço. A nossa autoimagem, a nossa autoestima, ela é feita de linguagem. Nós somos animais linguísticos. Do mesmo modo que nós somos criados linguisticamente, nós também podemos ser recriados linguisticamente. Ou seja, traduzindo isso em miúdos, ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós não estamos condenados a ser quem sempre fomos. Todos os dias começa para a gente um dia novo. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu ontem, não interessa como foi a minha infância, não interessa como foi o meu passado. Eu, como ser humano, tenho o direito de começar de novo a cada dia. Então, eu posso modificar, sim, minha autoestima. No momento que eu melhoro a minha autoestima, imediatamente, o meu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, melhora. Você deve estar imaginando, mas que autoestima tenho eu? Bom, a sua autoestima reflete na sua vida, reflete na sua saúde, reflete nas suas finanças, reflete no seu trabalho, reflete na sua família, reflete nas suas amizades. Então, se você analisar esses itens, você vai ver o seguinte: como é que está a minha autoestima? Vamos começar pela sua saúde. Você deve conhecer gente que toda semana está gripada, né? Toda semana, todo dia tem uma dor nas costas, não dormiu bem. Você deve conhecer gente que
passa 20 anos sem ter nada, absolutamente nada. Você já parou para pensar por que tem gente que está doente o tempo todo e tem gente que passa anos sem ter nenhum problema? Você vai dizer, isso é por causa do sistema imunológico. Uma pessoa tem um sistema imunológico mais forte que outra, verdade? Mas o sistema imunológico está conectado com a parte psicológica. Hoje existe na medicina uma disciplina chamada psiconeuroimunologia, que é justamente isso, é a conexão da parte psíquica com a parte neuroendócrina, com a parte da saúde. Então, isso, a parte imunológica. Então, isso tem uma reflexão. Então, você vai dar uma nota agora para a sua saúde de 1 a 10. Se você está em fase terminal de câncer, que não é o seu caso, você dá nota 1. Se você é totalmente saudável, eu quero enfatizar a palavra saudável, porque uma pessoa pode ir ao médico, ser examinada, não ter nenhuma doença, e não necessariamente significa que seja saudável. Uma pessoa saudável é aquela que tem energia para fazer tudo o que quer. Se é o seu caso, você dá nota 10. Então você agora tem uma nota para a sua saúde. Eu gostaria agora que você desse uma nota para as suas finanças. Se você está gastando mais do que você está ganhando, você vai dar nota 1. Se você puder parar de trabalhar hoje e viver 100 anos mantendo o seu padrão de vida, você dá nota 10. Só você pode decidir onde é que está a sua vida financeira. Se você pode se dar o direito de parar de trabalhar e viver o resto da vida mantendo o mesmo padrão, você dá nota 10. Então você agora tem uma nota para as suas finanças. Nós agora vamos dar uma nota para a sua família, o seu núcleo familiar. Como é que você se sente dentro da sua família? Se você quiser dar uma nota de 1 a 10. Agora nós vamos dar uma nota para as suas amizades. Quantos amigos você tem? Não estou conversando de conhecidos, não. Eu estou dizendo aquela pessoa que você pode ligar para ela e dizer assim, ó, eu perdi o emprego, eu não estou bem de saúde, eu tive um acidente de carro, eu preciso de alguém que me ajude. Com quantas pessoas você pode contar? Esses são os seus amigos. Finalmente, eu quero que você dê uma nota para a sua atividade profissional. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Se você ganhasse hoje $1 milhão, a loteria, amanhã de manhã você ia continuar fazendo a mesma coisa que você faz? Se a resposta é sim, você está totalmente congruente com a sua vida profissional. Se você é o tipo de pessoa que está contando os dias para a aposentadoria, isso significa que o que você faz você não gosta. Porque se você gostasse, quem gosta do que faz, não fica contando dias para a aposentadoria. Olha que interessante. Você agora tem uma nota para a saúde, você tem uma nota para finanças, você tem uma nota para a família, você tem uma nota para amizades e você tem uma nota para o seu trabalho. Soma essas 5 notas, por favor. Só para exemplificar, vamos supor que você deu 7, 7, 7, 7, 7. 7 vezes 5, 35. Esse número você multiplica por 2, dá 70. Sabe o que significa isso? Você está operando a sua autoestima com 70% do potencial. Agora você tem uma ideia. De onde você está saindo? Para você ir a qualquer lugar na vida, você tem que saber de onde você está saindo. Agora você sabe de onde você está saindo. Você soma a nota que você deu para a saúde, a que você deu para finanças, a que você deu para a família, a que você deu para amizades, a que você deu para trabalho. Soma essas 5 notas. Multiplica por 2 o resultado. Aí você vai ter exatamente onde está a sua autoestima. Se você melhora esse potencial de autoestima, de imediato a sua vida pessoal e profissional mudam. Você está dizendo, mas espera aí, como é que eu faço para mudar a minha autoestima? Muito bem? Vou lhe ensinar 3 coisas. Preste atenção porque é muito importante. Primeiro, o poder da visualização. Einstein foi considerado pela revista Time o homem mais inteligente do século XX. Einstein dizia, imaginação é mais importante do que conhecimento. E ele estava certo. O poder que nós temos de visualização é muito importante. E isso nós não aprendemos na escola. O que significa visualizar? Visualizar significa fechar os olhos e imaginar algo como eu gostaria que fosse. Entendeu? Eu tenho uma reunião importante amanhã, como que eu quero que essa reunião ocorra? Então eu tenho que imaginar aquilo que eu quero. Pensamento viram coisas. Olha aí onde você está. Escolhe qualquer objeto na sua frente. Escolha o que você quiser. Isso aí que você escolheu, primeiro passou pela mente de alguém. Primeiro isso foi um pensamento. Pensamento se transforma em coisas. Então tudo que existe no universo físico foi criado 2 vezes. Primeiro foi criado na mente e depois se manifestou no universo físico.
A sua visualização tem um poder espetacular. Uma visualização bem feita, o cérebro não sabe se aquilo realmente aconteceu ou se você pensou. Então essa é a primeira coisa, visualização. Segunda coisa, o seu diálogo interno. Você já percebeu desde que eu comecei a falar, você está aí tendo um diálogo dentro da sua cabeça? Você tem uma voz aí dentro da sua cabeça, não tem? É essa que está perguntando que voz, é essa mesmo. Essa voz aí está conversando com você o tempo todo. Esse diálogo interno que você tem com você, isso aí ocorre numa velocidade enorme. Você pode pensar, esse diálogo pode ocorrer a 300 palavras por minuto. Você imagina isso por dia, quanto é que fica? Quantidade de pensamentos que você tem com você mesmo conversando. Agora, deixa eu perguntar para você uma coisa. Você tem dentro de você um amigo ou um inimigo? Esse diálogo que está conversando com você o tempo todo, você conversando com você, esse diálogo interno, ele tem um poder enorme. Eu vou provar para você aqui agora, nesse momento. Eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura e de 15 metros de comprimento. Vou colocá-la no solo e vou convidar você para caminhar nessa tábua de um lado para outro. Sem problemas, não é verdade? Eu vou pegar essa mesma tábua, 40 centímetros de largura, 15 metros de comprimento, vou colocar entre um prédio e outro. E vou pedir você para atravessar de um prédio para outro. Já ficou difícil, né? Mas é a mesma tábua, tem a mesma largura, 40 centímetros, tem o mesmo comprimento, 15 metros. Você andou nela quando ela estava no solo. Por que você não anda agora lá em cima? Porque na hora que você pisar na tábua, vai surgir dentro da sua cabeça um diálogo interno. Ó, você vai escorregar, ó, você vai cair, ó, é perigoso. Você não anda. Você nunca deixou de fazer nada na sua vida porque a sua cabeça doeu, porque o seu braço doeu, porque a sua mão doeu. Você deixou de fazer alguma coisa na sua vida porque entre o seu ouvido esquerdo e seu ouvido direito ocorreu um diálogo. Se você é capaz de controlar esse diálogo, você é capaz de controlar a sua autoestima. Deixa eu falar do terceiro componente. O terceiro componente é a sua postura corporal. É o modo como você carrega o seu corpo. Vá para um shopping, senta lá num domingo à tarde e fica observando as pessoas caminharem. Você vai observar quem é bem-sucedido e quem não é. A pessoa bem-sucedida tem uma postura de realeza. Ela sabe como ela coloca a cabeça, ela sabe como ela olha para o horizonte. Ela imagina que tem um gancho vindo do céu, que puxa o pescoço, estica os braços, a energia flui. Então, se você trabalha com a visualização, se você trabalha com o diálogo interno, se você trabalha com a postura corporal, você já começa a melhorar a sua autoestima. E outra coisa importante, deixe de se preocupar com a opinião dos outros. O que você pensa a meu respeito não é meu problema, é seu, você pode pensar o que você quiser. Tem gente que passa grande parte da vida se preocupando com o que os outros estão pensando. E aí vem o problema. E outra coisa importantíssima, por favor, nunca se compare com ninguém. Tem sempre alguém mais bonito que você, tem sempre alguém mais forte que você, tem sempre alguém mais inteligente que você. No momento que você se propuser a se comparar com os outros, você sempre sai perdendo. Sempre você vai encontrar alguém melhor que você em alguma coisa. Então essa boa notícia que eu tenho para você é que você pode melhorar a sua autoestima. E no momento que você melhora a sua autoestima, você passa a valer mais no mercado.